Parem de falar mal do Neymar. Quem é que nunca fez algo de errado? Mas você acha que eu tô aqui para defender o que o Neymar fez? Não, senhor. Ele está muito errado pelo que ele fez. Ele tem que pagar por isso e ele vai pagar por isso. Mas a grande questão aqui é o que o Neymar fez e o que isso serve de exemplo para nós brasileiros. Nós que torcemos para a seleção brasileira e queremos ver essa seleção no topo do futebol mundial. Eu lembro lá em 1998, quando a França foi campeã do mundo sobre o Brasil, na França, e o Aimé Jacquet, técnico da seleção francesa, falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: nós, antes de formarmos jogadores, formamos seres humanos. Cara, isso é muito forte. É muito forte e isso serve de exemplo para o Brasil nos tempos atuais. Não só no futebol, mas também da gente, das pessoas que acabam discutindo por tudo, por política, por religião, por racismo, uma forma muito feia, né, que a gente passa no mundo atual que está acontecendo, a bipolaridade, né? Existem apenas dois lados das coisas. Eu não quero entrar aqui no tema de política, no tema de religião, até porque não é o caso. O tema aqui é futebol. E o caso é o seguinte: o Neymar fez algo que está muito errado. Ele não deveria ter tomado essa atitude. Mas você acha realmente que ele está preocupado com a sua opinião? Você acha realmente que ele está preocupado que você acha ele um infantil? Que você acha ele um cara que é mimado? Ele tá nem aí pra isso, cara. A grana que ele tem, ele tá cagando e andando para o que você pensa. Desculpe esse palavreado, mas não tem um outro palavreado que eu possa usar nessa situação. Mas o Neymar tem que pensar numa coisa: ele é uma pessoa pública, ele é o capitão da seleção brasileira, ele move sentimentos, ele move crianças com seus sonhos e prognósticos para o futuro. O que pensar de uma criança que tem como ídolo o Neymar? O que essa criança vai achar de um ídolo que bate numa pessoa por ela ter ofendido ela? É lógico que é o curso normal das coisas aqui na Terra, a gente se ofender com algo e querer descontar na mesma moeda, né? Isso já aconteceu há muitos anos. Jesus Cristo também falava disso, né? Jesus Cristo fala pra gente dar um lado, e se a gente for bater no nosso lado, dê o outro pra gente apanhar. É muito difícil pensar dessa forma e a gente não tem sangue de barata. Eu já errei, eu erro até hoje. Quem nunca errou? Quem nunca errou que atire a primeira pedra, não é mesmo? Mas a questão é, nós temos que aprender com os erros. E aí que é a questão que o Neymar tem que refletir. Será que o que ele está fazendo vai ser bom para ele? Será que o que ele está fazendo vai ser bom para tudo que o cerca? Essa é uma questão interessante, porque como eu disse, ele é a peça principal da seleção brasileira. E há muito tempo que ele não é um figurão. Ele não é mais um jogador indispensável na seleção brasileira. Eu tenho esse pensamento, inclusive estava recentemente lá na televisão conversando com o meu companheiro lá de ESPN, o Elano, que foi companheiro do Neymar, amigo de Neymar, e falei na cara do Elano, falei assim: Elano, me desculpa, mas o Neymar não está entre os top 5 jogadores do futebol mundial. E ele me questionou da seguinte forma: será que os jogadores que estão em volta do Neymar estão no mesmo nível dele? Essa é uma questão muito interessante que a gente até pode debater em outro vídeo. Mas a questão é a seguinte: hoje o Neymar, ele é imprescindível para a seleção brasileira? Ele ajuda ou atrapalha a seleção brasileira? No meu ponto de vista, ele atrapalha, porque todas as atenções são voltadas para ele. Nós temos os egos, todos nós temos egos, isso é mais comum do que se imagina. Mas tem um outro fator que muita gente não se preocupa, que é psicológico. A gente fala de tática, eu acho que a tática tem a sua importância, a técnica tem a sua importância, mas a gente não se prende em algo que é muito especial e que é fundamental: o lado psicológico, o lado emocional. Vocês lembram Davi Luiz,
Thiago Silva chorando. O próprio Neymar, né, em muitas situações aí no Instagram, falando algumas coisas. Você lembra do Diego Maradona, quando os paparazzis ficavam em cima dele, foram lá na porta da casa dele, ele até bateu em um dos caras, xingou o cara. Ou seja, nós não temos sangue de barata, né, aquele sangue congelado dos nórdicos. Nós temos aquele sangue latino, cara, é calor, é emotivo, só que a gente precisa se controlar. E isso mostra uma coisa. Mostra como é a seleção brasileira e por que a seleção brasileira perdeu um grande espaço no cenário do futebol internacional. Nosso lado emocional é pobre, nosso lado emocional é zero. Nós não criamos seres humanos, como disse a Aimé Jacquet. Nós criamos apenas máquinas de jogar bola. E esquecemos que para essas máquinas jogarem bola, elas precisam pensar, elas precisam do lado emocional. E a gente sabe, cada vez menos as pessoas se preocupam com o lado emocional. E quando você tem o capitão da seleção brasileira não tendo um lado emocional, o que esperar das outras peças desse dominó? Infelizmente é isso que acontece com a seleção brasileira e infelizmente é isso que deve acontecer com os jogadores no futuro. Mas existem peças que podem segurar a queda dessas outras peças do dominó. Tite, vamos agir, Tite. A cusparada que deu o Douglas Costa, o senhor agiu. Está na hora do senhor agir e não passar a mão na cabeça do Neymar. Porque errar, todo mundo erra. Mas persistir no erro é burrice.